Pessoal, você já percebeu o quanto Resident Evil 4 é muito mais do que apenas só um jogo de ação survival horror? Por trás da sua jogabilidade icônica e do seu enredo intenso, a Capcom escondeu diversas curiosidades e mistérios e mensagens sutis que passam despercebidas até mesmo pelos fãs mais atentos, mas hoje nós vamos mergulhar justamente nessa imensidão de detalhes sombrios e nas curiosidades mais estranhas de Resident Evil 4 e entender como cada elemento do jogo foi pensado para causar desconforto, tensão e até mesmo fascínio ao mesmo tempo, que cria aquele sentimento de aqui está perigo, mas ao mesmo tempo não está. Não tenho medo de você. Isso, aponta o dedo pra ele, não corre não. Ou seja, estou seguro? Não estou seguro? Vamos descobrir nesse vídeo de hoje. A atmosfera marrom e doentia de Resident Evil 4. Logo que você começa o jogo, uma das coisas que salta aos olhos é justamente o universo está todo marrom, amarelado e com um tom meio seco. Essa estética não é um erro, gente, ou algo criado aleatoriamente, não, mas é uma decisão artística e psicológica. A Capcom queria que o jogador se sentisse o peso da decadência daquele vilarejo espanhol. Você nota que o Leon precisava pegar um carro e ir para um lugar totalmente afastado, dava para ver ali em torno da gameplay na chegada do Leon até o vilarejo. Disso eu falo do Resident Evil clássico. E no remake, que é um tom mais sombrio, parece que eles estão se metendo dentro de uma floresta muito densa, um lugar realmente afastado. A Capcom queria que os jogadores sentissem o peso daquele lugar. O tom marrom simboliza terra, sujeira e decomposição e morte. Que nojo. E faz com que o jogador se sinta que está num mundo em que está morrendo lentamente. Por isso que você sente aquele tom mais pacato, ao mesmo tempo nublado, o que causa aquela sensação, ao mesmo tempo que causa desconforto, causa uma sensação para os fãs mais antigos de aconchegante, o que eu acho incrível da parte da Capcom em fazer esse estilo de atmosfera. Ai, que lindo, cara. Além disso, a cor marrom ajuda a criar essa sensação de tensão psicológica constante e transmite desconforto, abandono e desespero. E quando você finalmente entra numa save room, com tons mais quentes e tons suaves, o alívio é real. Essa é a genialidade de Resident Evil 4, até nas cores contam as suas histórias, e isso é muito verdade, tá, gente? Se você for notar bem, durante os cenários, durante algumas partes específicas, eles começam a mudar de tom de cor, o que isso é muito interessante. E é também um motivo técnico bem interessante daquela época, que justamente a GameCube e o PlayStation 2, por exemplo, eram muito limitados, e a paleta de cores ajudava a esconder as imperfeições e deixar o jogo totalmente mais natural. Justamente, bem no fim, acabou se tornando uma técnica totalmente... uma assinatura visual de Resident Evil 4, o que eu achava bem interessante essa cor. Eu sei que no Resident Evil Remake, por exemplo, as cores mudaram, o que deixou também um ar mais melancólico, mais diferente, mais atual. E eu gostei demais da paleta de cores do Resident Evil Remake, mas a do Resident Evil 4 clássico ficou no meu coração, cara. É a minha favorita. Hello. Hello. Good bird. You say hi. Hi. Good job. Hello. Hello. Hi. Hi. Hello. Hi. 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 Por que os corvos carregam itens? Oh, there she goes. She's got it. I got it. You see how much stuff I can get out of here. Se você já atirou em um corvo e já ganhou munição de granada, provavelmente se perguntou por que isso acontece. Oficialmente a Capcom nunca explicou, mas há duas teorias principais, por exemplo. A primeira é que os corvos foram infectados pelas parasitas das plagas, o que alterou o comportamento deles também. Os corvos reais já gostam de objetos brilhantes e infectados teriam um instinto distorcido de colecionar coisas estranhas, inclusive itens que o jogador encontra. Se a gente for ver, pessoal, na vida real, corvos eles são seres bem interessantes, porque eles automaticamente, quando você se torna amigo deles, por exemplo, eles começam a te presentear com algumas coisas, ou até presentes aleatórios que eles vão mandando pra vocês. Pode ser qualquer coisa aleatória. Se você tratou eles bem, eles vão te recompensar. E muitas vezes eles sempre estão carregando algum item. Provavelmente você deve ter visto algum vídeo de algum corvo carregando alguma coisa ou fazendo alguma coisa, porque eles são aves muito inteligentes. Hola, cariño. Hola. Hola. Hola.
A segunda explicação é de que o design do jogo, eles servem justamente como uma recompensa secreta para os jogadores mais atentos e precisos. Você só ganha se observar e tiver uma boa mira, uma forma de estimular a exploração e a curiosidade, o que combina perfeitamente com o estilo visual de Resident Evil 4. A vila e sua inspiração sombria. A Capcom se inspirou em vilarejos rurais na Espanha e em filmes de terror europeus antigos, especialmente produções italianas e espanholas dos anos 70. O resultado foi aquele cenário rústico, religioso e desesperador. Nada é bonito ou confortável, tudo parece esquecido. Esse tipo de ambientação ajuda o jogador a sentir-se mais preso num lugar onde a civilização não existe mais e onde pessoas aleatórias começam a te perseguir de forma totalmente aleatória. Pensa bem, você chegar num lugar assim e simplesmente dar de cara com alguém do nada correndo atrás de você com uma foice. Como Resident Evil, fácil. E você não faz nem ideia de por que essa pessoa tá fazendo isso, sendo que você não fez nada de errado pra ela. Os ganados e suas frases reais em espanhol. ¡Agárrenlo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Muitos jogadores não perceberam, mas os aldeões ali de Resident Evil 4 realmente falam frases compreensíveis em espanhol. Coisas como morir es vivir, te voy romper en pedazos. ¡Os voy a romper a pedazos! ¡Te cogí! ¡Te cogí! ¡Un forastero! Essas palavras refletem o fanatismo e o culto macabro dos Las Plagas, reforçando que o horror ali é tanto religioso quanto simbólico. São detalhes que são até pequenos, mas que constroem a sensação de estar num pesadelo vivo. Oh my god. O Mercador e seu mistério. Poucos personagens são tão icônicos quanto o Mercador. Ele aparece em cavernas, castelos, ruínas, sempre protegido por uma chama azul, um símbolo de neutralidade. Ou seja, quando você vê aquela chama azul de longe, você já sente a paz. Mas quem realmente ele é? Quem é esse sujeito? A Capcom nunca sequer revelou nada, nem sequer uma versão do Mercante sem máscara, sem nada. Ninguém faz a mínima ideia de quem ele é. Existem muitos vídeos e teorias aí no YouTube, mas, como disse, são teorias. A gente não sabe necessariamente ao certo porque a Capcom nunca sequer revelou, mas é muito interessante a gente parar e teorizar sobre quem é o Mercante. É isso, justamente isso que a Capcom quis causar. Ela tinha essa ideia de fazer com que a gente começasse a pesquisar sobre quem era o Mercante, e eu acho essa ideia muito incrível. Alguns fãs acreditam que ele seja um espião da Umbrella, observando os efeitos do parasita. Outros acham que ele é um sobrevivente infectado que aprendeu a controlar a plaga. Nada é confirmado. Outros chegam e dizem que ele na verdade é o tio do Luis, já que o Luis tem o mesmo acesso à vila que ele tem, já que o Luis, se você for parar pra pensar, ele sempre tá brotando em lugares totalmente aleatórios. É como se ele conhecesse de fato a vila e soubesse das passagens. Mas no Resident Evil Remake a gente pôde ver que o Luis na verdade teve parte com a criação deste vírus, por exemplo, já que ele era um cientista da Umbrella. Então temos grandes e fortes indícios de que o Mercante pode ser alguém ali também da família do nosso caro amigo Luis. Se você for notar bem, ele é a única figura neutra do jogo. Os ganados necessariamente não o triscam e os olhos deles são brilhantes igual aos olhos dos ganados infectados. Então ele está infectado, pelo menos ao que parece. Ele é praticamente um anjo ali salvando Leon de tudo. Reações realistas aos tiros. Um dos detalhes mais revolucionários de Resident Evil 4 foi o sistema de reações localizados dos inimigos. Atire na perna e o ganado manca. Atire no braço e ele solta a arma. Atire na cabeça e abre espaço para um golpe de corpo a corpo. Isso não era comum em 2005, tá, gente? 2005 era tudo mato e ao mesmo tempo que era mato, você tinha que ter a foice para poder capinar mais. Era muito difícil fazer esse tipo de produção e eles conseguiram entregar algo totalmente inovador e diferente para a época. Por isso que Resident Evil 4 é uma revolução total. Ele foi justamente o pioneiro em criar uma sensação de combate físico e influenciou praticamente todo o universo de survival horror e jogos de tiro em terceira pessoa que vieram depois. Muitos outros jogos acabaram bebendo da fonte de Resident Evil. Nossa, tem muito jogo aí, gente, vocês não tem noção. Resident Evil 4 chegou justamente para revolucionar o mercado de games. O som que causa desconforto. O áudio de Resident Evil 4 é uma obra-prima de terror psicológico.
Os sons de passos, ventos, portas rangendo e até as vozes distantes foram gravadas e distorcidos propositalmente para causar aquela ansiedade que você conhece bem quando você está sendo perseguido pelo Homem da Motosserra. Alguns ruídos têm frequências baixas e os ruídos humanos quase não percebem, mas o cérebro interpreta justamente como uma ameaça ou desconforto. É por isso que o jogo te deixa tenso mesmo quando nada está acontecendo, e o silêncio em certos trechos é intencional, justamente. É o silêncio que faz o medo crescer. Muitas vezes você nota que tem um silêncio muito grande e às vezes você tá correndo pela vila e simplesmente o ganado fala detrás de ti, imbecil. Quando você ouve isso, né, você não presta atenção, você não dá ideia se existe alguém atrás de você, mas na verdade ele está perseguindo você. E mesmo sendo um jogo ali mais limitante daquela era, você nota a genialidade que eles tiveram em te assustar. O silêncio sagrado da Save Room. Toda vez que você entra numa sala de gravação, o ambiente muda completamente. A luz é mais quente, a música é calma e o som ambiente praticamente desaparece. Essas salas foram projetadas justamente para diminuir o ritmo cardíaco do jogador. É um lugar onde o terror pausa, um refúgio emocional psicológico, e é um motivo pelos quais os fãs, no caso, sentem alívio real ao ouvir aquela música suave. O medo é momentaneamente suspenso e isso acaba se tornando um impacto que você tem e depois, posterior a isso, você volta para a escuridão. Ashley e o propósito de vulnerabilidade. Ashley Graham, a filha do presidente, costuma ser justamente alvo de críticas por ser simplesmente inútil, irritante. Mas, segundo os próprios desenvolvedores, ela foi criada para representar a inocência em meio ao terror, a inocência que te deixa mais desconfortável do que confortável. A presença dela força o jogador a proteger algo frágil, mudando completamente a dinâmica do jogo. Sem a Ashley, Resident Evil 4 seria apenas só um jogo de ação. Com ela, ele se torna uma experiência emocional que mistura medo e responsabilidade com empatia. Resultando, Resident Evil 4 Remake fez isso muito bem. Até porque no Resident Evil 4, todos nós já sabemos como é que é lidar com a Ashley. É exatamente desse jeito. Mas tinha suas vantagens, até porque na vida real justamente uma pessoa seria assim, mas eu acho que a pessoa não seria tão inútil dessa forma. Por isso que o Resident Evil 4 Remake fez um trabalho muito bem, muito primoroso, porque a Ashley não só é uma garota, mas ela também foi bastante útil pra série, o que ajudou bastante o Leon em muitos aspectos, o que deixou ela também mais humana. Então eu particularmente gosto muito daquela época jogando com a Ashley, né, cuidando da Ashley no Resident Evil clássico, mas eu gostei muito mais dela no Resident Evil 4 Remake. O poder simbólico da atmosfera. Tudo em Resident Evil 4, as cores, os sons, os inimigos e até o ritmo foi feito para te colocar dentro de um mundo doente e corrompido. Nada é por acaso. O marrom na terra, os corvos que guardam recompensas, o mercador misterioso e o silêncio da Save Room formam juntos uma linguagem visual e sonora de terror psicológico. E é por isso que, mesmo depois de tantos anos, Resident Evil 4 continua sendo lembrado não só como um jogo incrível, mas como uma obra-prima da ambientação sombria. E justamente ele te ensina algo muito incrível. O terror mais poderoso não é o grito, é o silêncio. Mas ao mesmo tempo, o silêncio pode te dar a resposta que você precisa para poder sair dele. E agora me diz, qual destas curiosidades de Resident Evil 4 você já conhecia? Deixa aí nos comentários, gente, a sua opinião, qual detalhe mais te surpreendeu. E se quiser mais vídeos com esse estilo de vídeo, com mistérios e etc, também de outros jogos também, tem vários outros jogos, tem segredos de Red Dead Redemption também que são incríveis demais, e assim por diante. Se quiser, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos aqui do canal, pessoal. Tudo sobre Resident Evil 4 e o universo de Resident Evil também no geral. Mas então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe muito vocês grandemente. Falou!